Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso, módulo 1, sexta aula, notação científica, parte 1. Por que parte 1? Porque nós ainda estamos dentro do módulo dos números naturais. Então vai ter muita coisa aqui que eu não vou poder falar para que ninguém fique perdido, porque envolve às vezes números negativos, então vamos ficar apenas com a parte 1. E quando chegarmos ao módulo 6, onde nós veremos o conjunto dos números inteiros, nós vamos ver a parte 2. Cara, tá fenomenal essa aula. Vem comigo. Antes de mais nada, vamos entender as potências de base 10. Se você tem uma potência de base 10, preste bem atenção no que acontece. 10 é a base, o n é um expoente natural qualquer. Perceba que, para você resolver uma potência de base 10, é só você pegar o algarismo 1 e aí a quantidade que estiver indicando aqui no expoente será nada mais, nada menos do que a quantidade de zeros que terá no resultado dessa potência. Deu para entender? Se não, vamos entender agora com alguns exemplos. Temos aqui 10 elevado a 5 na letra A. O que é isso? Isso é o algarismo 1 acompanhado de 5 zeros. Esse número é 100 mil. Tranquilo? Ixi, e agora, hein? 10 elevado a 108. O que é isso? Isso é 1. Vai demorar a colocar aqui, mas nós vamos conseguir. 1, 2, 3, 4. Tá doido, rapaz? Achando que eu vou colocar tudo isso daqui? Pirilim, pirilim, pirilim. Alguém ligou para mim. Coloco o último zero. Venho aqui e falo que aqui tem 108 zeros. Ficou claro agora, galera? Então, é o algarismo 1 e o número que está indicado aqui no expoente é a quantidade de zeros que terá no resultado dessa potência de base 10. Um truque maroto que as potências de base 10 nos permite resolver é o seguinte: quantidade de algarismos que o número vai ter. Por exemplo, 10 elevado a sexta, a gente já sabe que é 1 com 6 zeros. Se é 1 com 6 zeros, quantos algarismos tem nessa potência? São os 6 zeros mais o algarismo 1. Isso dá pra gente um total de 7 o quê? 7 algarismos. 10 elevado a nona é 1 com 9 zeros. Isso dá pra gente quantos algarismos? Os 9 algarismos zeros mais o algarismo 1. Isso dá 10 algarismos. Então perceba, galera, se o expoente é 6, a quantidade de algarismos do resultado da potência é uma unidade a mais, 7 algarismos. Se o expoente é 9, a quantidade de algarismos é uma unidade a mais, 10. Isso vai acontecer em qualquer resultado de potências de base 10. Mas vamos ver um exemplo um pouquinho mais aprofundado do que esse. Perceba o seguinte aqui comigo. 1000 vezes 3, eu posso fazer 3 vezes 1 e acrescentar os 3 zeros. Dá 3000. 10.000 vezes 14, eu posso fazer 14 vezes 1 e acrescentar os 4 zeros. 140.000. Tudo bem? Perceba que esse 1 é trocado por esse número que está multiplicando o 1000. Perceba que o 1 é substituído por esse número que está multiplicando o 10.000. O 1 some, o 3 aparece. O 1 some, o 14 aparece. Agora eu te pergunto, quantos algarismos tem o resultado dessa bagaceira toda aqui? Vamos lá, para você perceber que é simples. O 10 elevado a 352, a gente já sabe o quê? A gente já sabe que tem 353 algarismos. Tudo bem? Quando eu multiplicar 641 por um número que é um 1 com 352 zeros, a única coisa que vai acontecer não é que o 1 vai sumir e o 641 vai entrar no lugar? Então, vai ser 641 com 352 zeros. Pessoal, aqui 352 zeros mais os 3 algarismos que estão multiplicando a potência de base 10.
Segue o bonde, então, meu querido. O total de algarismos, então, 352 mais 3. 355 algarismos. Ficou claro esse exemplo? Potências de base 10 e decomposição. Olha só, a tia Beth, lá no 6º ano, ela ensinava a gente a decompor esse número aqui. Seria 50.000 mais 7.000 mais 600 mais 90 mais 3. Para ficar claro todos os passos, vamos fazer devagar. 50.000 é a mesma coisa que 5 vezes 10.000. 7.000 é a mesma coisa que 7 vezes 1.000. 600 é a mesma coisa que 6 vezes 100. 90 é a mesma coisa que 9 vezes 10. E 3 é a mesma coisa que 3 vezes 1. Aqui fica claro a ordem a qual cada algarismo pertence. 3 unidades, 9 dezenas, 6 centenas, 7 milhares, 5 dezenas de milhares. Só que eu vou escrever todas essas potências de base 10 na forma de potência. Então, 5 vezes 10.000 é o 1 com 4 zeros, então é 10 elevado à quarta potência. 1.000 é 1 com 3 zeros, então é 10 elevado à terceira potência. 100 é 2 zeros, então é 10 ao quadrado. O 10 só tem um zero. Ué, é 9 vezes 10 elevado a 1. E o 1 não tem nem um zero. Olha que legal. É 10 elevado a zero. Até para os casos especiais de 10 elevado a 1 e de 10 elevado a 0 dá certo. Pessoal, tá aí então a aplicação de... A aplicação de potência de base 10 na decomposição. Uma coisa importante é a nossa primeira aula desse módulo. Lembra? Sistema de numeração? Base 10. Você lembra de eu ter falado isso para vocês? O nosso sistema de numeração é decimal. Base 10. Olha elas aqui, ó. Então, tem tudo a ver com isso daqui também. Se a gente for perceber os números binários, que é a linguagem dos computadores, usa base 2. Seria mais ou menos assim, ó. Só para você fazer uma comparação. Vamos supor que 1 vezes 2 elevado ao cubo mais 1 vezes 2 elevado ao quadrado mais 0 vezes 2 elevado a 1 mais 1 vezes 2 elevado a 0. Pessoal, 10 elevado a 0 é o número das unidades, não é? É o cara que vai indicar a casa das unidades. E quem que vem parar nas unidades? Não é exatamente o 3? Quem que vem parar nas dezenas? Não é esse número que multiplica a potência de base 10? O 2 elevado a 0, em números binários, é a representação da casa das unidades nesses números. Quem que está multiplicando o 2 elevado a 0? É 1. Então, esse número, o algarismo das unidades, é 1. Da mesma forma que o algarismo das unidades aqui é 3. Quem que é o algarismo das dezenas? Aqui é o 0. Quem que é o algarismo das centenas? É o que está multiplicando 2 ao quadrado. É o 1. E quem que faz o algarismo dos milhares aqui nesse número? É o 1. Então, esse número 1101, escrito na base 2, é esse. Que seria equivalente a qual número na base 10? Na base 10, esse número aqui vai dar quanto? 2 elevado ao cubo dá 8. 8 vezes 1 dá 8. Mais 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 1, 4. 2 elevado a 1 dá 2. Vezes 0 dá 0. 2 elevado a 0 dá 1. Vezes 1, 1. Então, esse número, 1101 na base 2, é equivalente ao número, olha que louco, ao número 13, só que na base 10. E esse daqui está na base 2. É só um detalhe mesmo, curiosidade, para você entender como que funciona essa questão de números na base 10 e números na base 2.
Mas isso aqui é exatamente a linguagem de computador e códigos de barra, inclusive, também. Se você perceber e pesquisar aí, códigos de barra só usam números, zeros e uns. Vamos então, galera, à definição de notação científica. Um número em notação científica foi criado para que eu possa escrever números que são muito grandes ou números que são muito pequenos. A física usa demais notação científica. Então, de novo, foi inventada para escrever números que são muito grandes ou muito pequenos de forma muito mais simples. E em que consiste esses números? É um número que multiplica uma potência de base 10. Começo de conversa. Quando que o número está em notação científica? Quando eu tenho um número que multiplica uma potência de base 10. Só que esse número que está multiplicando a potência de base 10 tem que estar entre 1 e 10. Pode incluir o 1, mas não pode incluir o 10. Esse número pode ser 1, mas não pode ser 10. A gente diz na matemática que esse número tem que ser maior ou igual a 1 e esse número tem que ser menor do que 10. Só esse é o intervalo que esse número que multiplica a potência de base 10 pode assumir. Entre 1 e 10, inclui o 1, exclui o 10. Outra condição para esse número escrito em notação científica é o expoente da potência de base 10. Ele tem que ser um número inteiro. Só que nós ainda estamos vendo apenas o conjunto dos números naturais. Então a gente vai ver primeiramente somente potências com expoente naturais. Mas fique claro e já gravado que esse n pode e deve ser um número inteiro. Isso é um número escrito em notação científica. Dando uma pesquisada rápida aqui, descobri 3 medidas muito importantes escritas na forma de notação científica. Massa da Terra, distância da Terra ao Sol e a velocidade da luz aproximada em metros por segundo. Aqui a distância da Terra ao Sol em quilômetros e a massa da Terra em quilogramas, tá ok? Perceba, é um número que está entre 1 e 10, que multiplica uma potência de base 10 com expoente inteiro. É um número que está entre 1 e 10, que multiplica uma potência de base 10 com expoente inteiro. É um número que está entre 1 e 10, que multiplica uma potência de base 10 com expoente inteiro. 3 exemplos muito importantes, diga-se de passagem, de números escritos na forma de notação científica. Se eu fosse ter que escrever esses números sem estarem na forma de notação científica, muito grande eles iriam ficar, ia gastar muito espaço, muitos algarismos, e não ia fazer muito sentido para a gente ver um número muito grande desse jeito. Como que eu posso passar um número que não está na forma de notação científica para a forma de notação científica? Vem comigo! Lembrando que eu só vou passar casos em que o expoente é um número natural. Se a gente pensar bem em qualquer número, vamos supor 4.800. Você concorda comigo que eu posso pôr uma vírgula aqui depois dele? Para ficar 4.800,0, que isso não altera em nada esse número? 4.800 e 4.800,0 não faz diferença nenhuma. Ou seja, se inicialmente o número não tem a vírgula exposta, ela está escondida lá no final desse número, ok? Depois, nós vamos mexer com o deslocamento da vírgula. Apesar de entrarmos em números decimais aqui, não se preocupe pelo fato de a gente ainda não ter visto. Não vai ser influência para você não entender. Vai ficar tranquilo. Então agora vamos mexer com o deslocamento da vírgula. Pensa aqui comigo. A vírgula está aqui. A primeira pergunta que você tem que fazer é: onde esse diacho dessa vírgula tem que parar para que esse número fique entre 1 e 10? Lembra disso. O número que multiplica a potência de base 10 tem que ser um número entre 1 e 10. Pessoal, se eu coloco a vírgula aqui, por exemplo, fica 380, maior do que 10. Se eu coloco a vírgula aqui, fica 38. 38 ainda é maior do que 10. Se eu coloco a vírgula aqui, fica 3,8. Opa!
fica entre 1 e 10. Se eu colocar a vírgula antes do 3, vai ficar 0,38. Não pode. 0,38 é menor do que 1. Tem que ser entre 1 e 10, maior do que 1. Então, só tem esse lugar para a vírgula ficar. Então, é a primeira coisa. A vírgula tem que ficar aqui entre o 3 e o 8. Já escreve 3,8. Todos os zeros agora podem sumir, que não vão fazer diferença. 4,80 é a mesma coisa que 4,8. Freud esse zero aqui. Agora vem a potência de base 10. Esse número vai multiplicar 10 elevado a quanto? É só você contar quantas casas a vírgula deslocou ao vir daqui para cá. Sabe contar? Vamos lá então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 casas. Esse vai ser o seu expoente. Facinho, né, galera? Desculpa aí, mas eu explico bem demais isso daqui. Vamos para o próximo exemplo. Esse exemplo só tem um lugar para onde a vírgula pode ir para que o número que multiplica a potência de base 10 fique entre 1 e 10. Esse lugar é aqui, entre os dois 4's. Então, vai ficar 4,456. Os zeros você pode jogar na lata do lixo, vezes 10. Vezes 10 elevado a quanto? A quantas casas a vírgula deslocou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 casas para a esquerda. Então, o nosso expoente aqui será 15, galera. Um detalhe importante é que se a vírgula desloca para a esquerda, o expoente aumenta, tá ok? Quando a gente ver o outro caso em que a vírgula anda para a direita, o expoente diminui. Mas isso são cenas para próximos capítulos e eu vou passar os macetes certinhos para você não confundir quando a vírgula deslocar para a esquerda ou direita, expoente positivo e negativo. Relaxa, vamos ficar só com isso daqui por enquanto. Exemplo C, um pouquinho diferente. Vou ensinar um pouco mais devagar, mas depois eu vou passar um truque para você ir mais rápido. Vamos lá. 4.760 vezes 10 elevado à sétima. Perceba que naquele exemplo A e B não tinha uma potência de base 10 enxerida lá. Aqui nessa tem. Esse número, apesar de ter a potência de base 10 com expoente inteiro, com expoente natural, ele não está em notação científica. Por quê? Porque o número que multiplica a potência de base 10 não está entre 1 e 10. Esquece por enquanto a potência de base 10. Esquece por enquanto. Vamos trabalhar só no número, 4.760. A vírgula, para que esse número fique em notação científica, tem que sair daqui para cá. Concorda? Então vai ficar 4,76, esse zero é inútil, vezes 10. Vezes 10 elevado a quanto? A quantas casas a vírgula deslocou? 1, 2, 3. Então o expoente é 3. Lembra de eu ter falado para você ocultar? É hora de mostrar. Tá aqui. 10 elevado à sétima. Só que aí, e vocês já viram isso, aqui ficou uma multiplicação de potências de mesma base. O que eu faço com multiplicação de potências de mesma base? Diga aí para mim. Conserva a base e soma os expoentes. Então, 10 ao cubo vezes 10 elevado à sétima, eu somo 3 com 7, dá 10. Pronto. Agora, o número ficou em notação científica. Beleza? Como é que você vai fazer mais rápido, então? Você já vai ver quantas casas vai andar para a esquerda e você adiciona essa quantidade de casas que a vírgula deslocou ao expoente que já se encontra lá na potência de base 10. Agora, um pouco mais rápido, a vírgula tem que deslocar daqui para cá. 1, 2, 3, 4, 5 casas para a esquerda. Vou ter que acrescentar 5 unidades no expoente que já tem.
Então vai ficar 7,7 vezes 10 elevado à 10ª potência, galera, porque 5 mais 5 dá 10. Professor, tem uma dúvida. E o contrário, como é que eu passo de notação científica para número normal? Boa pergunta. Para você fazer o contrário, é só deslocar a vírgula agora para a direita. É o contrário. Notação científica ela vem para a esquerda. Para número escrito normalmente, ela vai para a direita. Quantas casas, professor? A quantidade de casas é indicada pelo expoente. Então pensa aqui comigo. Essa vírgula ela vai ter que deslocar 9 casas para a direita. Mas aqui eu tenho só um algarismo depois da vírgula. Então, se ela vai ter que andar 9 casas para a direita, vou ter que acrescentar aqui 8 zeros. Por quê? Porque já tem um número depois da vírgula. Então isso vai ficar 58 com 8 zeros. Apesar de ter acrescentado só 8 zeros, a vírgula deslocou 9 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por que eu adicionei só 8 zeros? Porque aqui ela desloca uma casa sem que haja necessidade de acrescentar zero. Letra B. Quantas casas a vírgula vai ter que andar ou deslocar para a direita? 7 casas. Mas aqui ela vai deslocar 3 casas que não haverá necessidade de acrescentar zeros. Então, eu vou ter que acrescentar apenas quantos zeros? Se aqui ela vai andar 3 para 7, faltam 4. Eu vou ter que adicionar 4 zeros nesse número. Conferindo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas para a direita. Professor, e se o número não tiver vírgula? Aí vai tudo de zero. 6 aqui no expoente será 6 zeros. Mais fácil que tirar doce de criança, galera. Espero que vocês tenham entendido. Foi uma aula muito rica. Apesar de termos utilizado só expoentes naturais, estuda isso daí com a lista de exercícios que eu preparei para vocês com muito carinho, que eu tenho certeza que você vai se dar muito bem em notação científica quando você estiver estudando física do 9º ano para cima. Lei de Coulomb, bilhão, trilhão, tera, mega, giga, tudo isso você vai ter lá na física do 9º ano para frente. Se não souber notação científica, na química também, para fazer continhas lá de estequiometria, vai dar problema se você não estiver bem. Mas você fez meu curso, você vai estar muito bem preparado. Operações com números na forma de notação científica, galera, prestem bastante atenção. Tenho 2 números aqui na forma de notação científica, dei nome para eles para ficar mais fácil da referência. O número A e o número B. 6 vezes 10 a nona, 8 vezes 10 a sétima. Como é que eu faço para somar esses números? Então fica 6 vezes 10 a nona, mais 8 vezes 10 a sétima. Só que aqui tem um detalhe muito importante. Vou explicar passo a passo da teoria dessa expressão numérica aqui. O correto seria nós resolvermos as potências, depois resolvermos as multiplicações e depois somar, certo? Só que tem um jeito muito simples de fazer isso daqui. Pensa aqui comigo. Vamos supor que você queira calcular 7 vezes 4 mais 9 vezes 4. Concorda comigo que se você está somando o 4 7 vezes aqui, e você está somando o 4 9 vezes aqui, não é a mesma coisa de você estar somando o 4 16 vezes? Você está somando o 4 7 vezes aqui. Você está somando o 4 9 vezes aqui. O total de vezes que você está somando o 4 é 16 vezes. É só você somar o 7 e o 9 e repetir o 4. Por que eu estou explicando isso? Porque olha só, se eu pego esse 10 a nona aqui e esse 10 a sétima e transformo eles para uma mesma coisa, para uma mesma potência de base 10, eu vou poder somar esses numerozinhos sem precisar resolver as potências de base 10. Essa é a ideia. Eu quero fugir de resolver as potências
Por quê? Porque são potências muito grandes e não é o objetivo aqui. O objetivo é colocar os números e o resultado na forma de notação científica. Então, para eu poder aplicar essa ideia, ou eu transformo o 10 à sétima para 10 à nona, para ficar o mesmo valor, ou eu transformo o 10 à nona para 10 à sétima. É o caso mais fácil, uma vez que a gente está trabalhando só com números em notação científica com expoente natural. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou diminuir o 9 para 10 à sétima. Esses dois expoentes que você diminuíram, aumenta em zeros no número que está multiplicando a potência. Então, ao invés de ficar 6, vai ficar 600. Então, vamos lá. Diminuiu o expoente, aumenta o número. Esse outro número você pode repetir, porque esse é o objetivo. Fazer com que a potência de base 10 fique igual. Agora você pega a ideia do exemplozinho básico ali em cima. Se você está somando 600 vezes o 10 elevado à sétima, se você está somando 8 vezes o 10 elevado à sétima, quantas vezes você está somando 10 elevado à sétima? 600 mais 8, 608. Vezes 10 elevado à sétima. A gente soma esses dois numerozinhos e repete o 10 elevado à sétima. Só que esse resultado não está na forma de notação científica. Fizemos exemplos. A vírgula tem que deslocar para ficar entre o 6 e o 0. Então vai ficar igual a 6,08 vezes 10 elevado a quanto? Se a vírgula deslocou duas casas para a esquerda, o expoente aumenta em 2 unidades. 6,08 vezes 10 elevado a 9. Ficou tranquilo, galera? Agora, a questão é o seguinte, para subtração a ideia é a mesma. Só que ao invés de você somar esses numerozinhos que estão multiplicando as potências de base 10, você vai diminuir. Mas um detalhe que é importante aqui também é manter a mesma potência de base 10, ok? Professor, e multiplicação? Ah, meu querido, aí é o mais fácil. 6 vezes 10 à nona vezes 8 vezes 10 à sétima. A ordem dos fatores não altera o produto. E a questão da associatividade aqui também eu posso aplicar. Eu quero multiplicar primeiro 6 vezes 8, vai dar 48. 10 à nona vezes 10 à sétima, multiplicação de potências de mesma base. Conservo a base e somo os expoentes. Esse número tem que estar entre 1 e 10. Uma casa para a esquerda com a vírgula aumenta uma unidade no seu expoente. Muito mais fácil, não é? Tá simples assim e é assim que você vai fazer. Agora, a divisão, a gente vai ter que entrar um pouquinho na questão de divisão com resultado decimal. Mas não fiquem preocupados, vai ter essa explicação detalhada nos próximos módulos, te garantindo que você vai conseguir, tá ok? Eu só vou ter que entrar porque tenho que falar da operação de divisão também. Essa operação de divisão eu vou colocar na forma de fração, que a ideia é a mesma. A dividido por B. Então vai ficar 6 vezes 10 elevado à nona, dividido por 8 vezes 10 elevado à sétima. Aqui, no 6 dividido por 8, vamos para o rascunho da vergonha. 0, 7 vezes 8 dá 56, sobra 4. 5 vezes 8 dá 40, sobra 0. Então, eu posso dividir o 6 por 8? Posso. Dá 0,75. 10 à nona dividido por 10 à sétima. Divisão de potência de mesma base. Conserva a base e diminui os expoentes. Aqui no caso agora, vai entrar num caso que a gente ainda não comentou, mas não tem problema. Para um número que multiplica a potência de base 10 ficar entre 1 e 10, tem que ficar entre o 7 e o 5. Só que nesse caso, a vírgula está andando para a direita. Se a vírgula anda para a direita, o expoente diminui. Se a vírgula anda para a esquerda, o expoente aumenta. Então, nós vamos ver tudo isso com mais detalhes, só a divisão que entrou, nesse caso de andar com a vírgula para a direita, mas a gente vai ver tudo detalhado quando a gente ver a segunda parte de notação científica
lá no módulo dos números inteiros, tá ok? Se aqui o calo apertou um pouquinho a mais, não se preocupe. Nós vamos ter a nossa live onde eu esclarecerei qualquer dúvida que você tiver. No mais, todos os exercícios da lista, com exceção de um, vai usar praticamente potências, números em notação científica com expoentes naturais, tá ok? Muito obrigado por sua presença, espero ver você na próxima aula.